Hoje o desafio vai ser para minha filha Maria Clara. Nós vamos jogar o jogo dos filos animais junto. Tá, mas o que é filos? Filo é um conjunto de seres do mesmo reino, mas que tem características em comum. Uma minhoca, um cachorro e um humano são do mesmo reino, porém são de filos diferentes. Basicamente, o jogo é a regra do super trunfo. O que é super trunfo? Super trunfo é um jogo de cartas, tá? Onde um tenta ganhar a carta do outro, tá? A regra básica é a seguinte: se eu tenho uma característica que você não tem, eu ganho a sua carta, ok? Se eu sou venenoso, alérgico ou parasita, eu ganho sua carta. Perfeito? Ok. Podemos começar? Sim. Então vamos nessa. Bom, você sabe o que é Pokémon, sabe? Sim. Então faz de conta que os animais que estão na nossa mão são nossos Pokémons, perfeito? Ok. Começa você. Bom, o animal que eu tenho aqui é do filo porífero e ele é uma esponja. O meu é um quinidário e é uma água-viva. Você pode escolher as características que você quer jogar. Você quer começar? Tá bom, eu escolho, vai. Então eu já vou jogar o seguinte: eu sou alérgico. Você é? Hum, Não, não. certo? Então, nesse caso, por eu ser alérgico, tá? Eu ganho de você. Os quinidários, eles têm células especiais chamadas quinidócitos. Esses quinidócitos, quando pega na nossa pele queima, tá? As esponjas não têm células que queimam, ok? Ok. Bom, o meu animal é do filo Quinidários, é uma anêmona. E o meu é um plateuminto, é uma tênia. Note que a anêmona, ela é parente da água-viva. Enquanto a água-viva tem os tentáculos e a boca para baixo e nada, A a anêmona anêmona, é pra cima e ela está fixa em um lugar. muito bem. Então você pode falar. Então é a minha vez de começar. Bom, eu quero dizer aqui que a minha anêmona, ela dá alergia. Muito bem, só que você escolheu um quesito que eu também tenho. Eu sou parasita, certo? A tênia é um animal que parasita outros seres, tá? Eu, por exemplo, se estivesse jogando no seu lugar, eu poderia jogar aqui, ó, o urinário. Eu tenho célula flama que faz o meu sistema urinário, você não tem. Muito bem, então agora é minha vez de perguntar. Eu tenho um plateuminto, ele é um esquistossoma. Eu tenho uma lombriga e ela é do filo Nematoides. Muito bem. Eu estou numa situação meio complicada, porque você tem algumas características que eu não tenho. Então eu vou jogar para eu empatar. Eu vou escolher sistema urinário. Meu sistema urinário são de células flamas. E o meu são de canais H. Então empatou. Você tem sistema urinário, eu tenho sistema urinário, certo? Ficou empatado mais uma vez. Bom, agora aqui eu tenho um bivalve do filo Moluscos. Eu tenho uma planária que é do filo dos plateumintos. Bom, agora é a minha vez de escolher e eu vou escolher cardiovascular. O meu cardiovascular é aberto. Boa escolha, né? No meu caso, eu não tenho sistema cardiovascular, não tenho coração, não tenho veia, não tenho artéria, tá? Você poderia ter jogado também ali nas válvulas, né, que são as conchinhas. Os plateumintos não têm sustentação, né? Mas, por exemplo, se eu fosse escolher, eu ia escolher célula flama, que é uma célula especial que você não tem. Agora eu peguei uma sanguessuga do filo Anelídeos. E eu tô com o caracol, que é do filo dos moluscos. Sou eu que pergunto? Sim. Pois bem, então eu já vou jogar para você aqui a sustentação. Minha sustentação é por concha. A sua, É ausente no celoma. ou seja, você não tem nada que sustente seu corpo, é o seu líquido do celoma que faz esse papel. Então, nesse caso, eu tenho e você não tem. Então, eu ganho sua carta. Ok? Tudo bem? Sim, Muito bem. Você sabe por que o sanguessuga chama sanguessuga? porque ele suga o sangue das pessoas. Muito bem.
Agora eu peguei um diplópode, que é do filo Artrópodes. E a imagem da direita aí é um nereide do filo dos anelídeos. Presta atenção numa coisa que, apesar deles parecerem, tá, que são o mesmo animal, mas não são, tá? O da direita, o nereide, ele é um animal mais mole, tá? Do filo dos anelídeos, é parente da minhoca e do sanguessuga. E o da esquerda é um animal que tem uma casca dura por fora, ok? Então Ok. você... É a minha vez de escolher e eu acho que eu vou escolher sustentação. A minha sustentação é o exoesqueleto. A minha é ausente, tá? Então, no caso aqui, o nereide com a minhoca, ele é mole-mole. Então, você ganhou, tá? Tá, mas o que é celoma? Celoma sabe essa cavidade onde fica o nosso intestino? Tá? Isso seria o celoma. Então, nos dois animais tem o celoma, né, que no caso deles é preenchido por um líquido e o intestino, os órgãos viscerais deles estão ali dentro dessa cavidade. Bom, dessa vez eu tenho certeza que eu vou ganhar, né? Você que pensa. Então vamos ver. Eu tenho um artrópode e é um quilópode. Presta atenção no quilópode, que cada gominho do corpo dele tem uma patinha de cada lado. No diplópode tem duas patinhas de cada lado, beleza? Ok. Agora, uma característica que ele tem, que eu tenho certeza que o polvo não tem, é o fato dele ser venenoso. O polvo não é venenoso. Tô certo? Sim. Então, já era, tá? O quilópode, então, é ponto para mim. Quanto que eu tô? Tá. 2-4? 4-2. Bom, agora eu peguei um artrópode, a aranha, um aracnídeo. E eu tô com um anelídeo, que é o filo dos anelídeos, a minhoca. Sabe onde que fica a cabeça da minhoca? Não. Fica perto desse anel mais branco que você está vendo aqui na figura da direita, tá? Então, aqui seria a cabeça, esse anel mais branco chama clitelo, e a outra ponta seria, então, né, o ânus dela, tá? Mas vai lá. Ok, então é a minha vez e eu poderia ganhar da minhoca em sustentação e por eu ser venenosa. Então eu acho que eu ganho, né? Já era, né? Eu, no Estou caso correta. aqui, né, não sou venenoso e não tenho sustentação nenhuma, né? Então, beleza. No caso, o artrópode, todos os artrópodes têm exoesqueleto. Bom, eu estou numa situação um pouco difícil agora, que é minha vez, né? Olha lá, eu tenho o filo dos equinodermos, estou com uma estrela do mar. E eu estou com um crustáceo do filo Artrópodes. Muito bem. Os equinodermos, eles perderam algumas características, então eu estou numa situação meio difícil aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou empatar essa com você. Eu vou pedir os folhetos embrionários. O meu é triblástico e o seu é triblástico também. Tá? Então, nesse caso, né, como eles têm a mesma característica, ninguém ganha essa. Tá, okay? mas o que é triblástico? Triblástico, filha, é o seguinte, né? Quando eu pego o embrião e corto ele, o corpo dele é formado por camadas de tecido lá no embrião. Tem uma camada mais interna, que chama endoderme, uma camada do meio, que chama mesoderme, uma camada externa, que chama ectoderme. Os poríferos são chamados de ablásticos, eles não teriam tecido verdadeiro. Os quinidários seriam diblásticos, nos embriões dele teria duas camadas de tecido. E a partir dos plateumintos, todos são considerados triblásticos, ou seja, tem 3 camadas de tecido no embrião. Ok. Bom, agora eu tô aqui com o filo cordados do humano, né? E eu tô com o filo plateuminto, é o esquistossoma de novo. Tá? Então é você que pede, vai. Bom, eu vou pedir. Deixa eu pensar. Eu vou pedir cardiovascular.
Ok, qual que é o seu cardiovascular? Bom, o meu é fechado. O meu é ausente. Então, no caso, os plateumintos não têm coração, não tem veia, não tem artéria. Então, você levou essa, vai. É. E, obviamente, eu ia levar, porque os humanos são superiores à maioria dos animais. Você está um pouquinho enganada, tá? A gente não pode fazer esse tipo de avaliação, tá? Porque nós estamos puxando sardinha para o nosso lado. O plateuminto, por exemplo, o esquistossoma, ele não tem as características que o humano tem, mas ele vive muito bem. Por exemplo, olha, ele não tem uns rins, mas ele tem célula-flama e ele consegue fazer a função que o rim faz, tá? Ele pode não ter sistema cardiovascular, mas por ser um animal muito simples, ele vive bem, muito bem, obrigado, tá? Vamos fazer mais uma para você perceber isso. Bom, nós estamos empatados, filha? Estamos. Então agora eu vou desempatar e eu vou derrubar a sua teoria de que o humano é tudo de bom, tá? Então o meu filo é porífero e eu tô com uma esponja. E Eu você? estou com cordados humanos. Muito bem. Então eu vou te derrubar agora. O ser humano é superior? É? É. Então eu vou pedir células especiais. Eu tenho coanócito. Você tem? Não. Não. Certo? Então, veja só, tá vendo? A esponja, ela é simples pra caramba, muito simples. Só que, mesmo dentro da simplicidade dela não ter sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema nervoso, sistema urinário, mesmo dentro da simplicidade dela, ela dá um jeito de viver, tá? O coanócito é uma célula especial que vai fazer a digestão, é uma célula que vai promover a circulação de água do oceano. É claro, por exemplo, que a esponja, por ser tão simples assim e ela não ter sangue, a água do oceano passa por dentro dela. Se a água estiver poluída, ela morre. Tá? O ser humano tem o seu sistema cardiovascular protegido do ambiente, então é uma vantagem. Mas é um ser vivo que vive muito bem, obrigado. Satisfeitos? Então, quem ganhou? Você. Valeu.